Olá pessoal, bem-vindo ao nosso terceiro episódio dessa super série sobre sono e crianças. Eu quero ajudar vocês a ajudar o seu filho a ter qualidade nos sonos desde bebezinho. E hoje nós vamos falar sobre 5 fatores que influenciam o sono do bebê, da criança e nosso adulto, o sono de todos nós. Vem comigo? Então vamos lá, os 5 fatores são o ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico, a temperatura ambiente, o sono prévio, medicamentos e alguma doença ou ter alguma deficiência com comorbidades. Esses fatores podem influenciar o sono e têm que ser descartados antes de qualquer outro tipo de intervenção, né? Então, você, mamãe, que está tendo dificuldade aí com o sono do seu filho, muito preocupada, do bebezinho principalmente, né, que é a fase que a gente tem mais dificuldade, a gente precisa descartar esses fatores. Primeiro, o nosso relógio biológico. Como que tá a rotina, né, desse bebê? Como a gente já discutiu aqui, o sono inicia na hora que o bebê, a criança, quando nós acordamos. Como que tá a exposição dele ao sol? Como que estão as atividades dessa criança? Às vezes muitas atividades, uma rotina muito pesada, até mesmo de estímulos novos, pode prejudicar o sono. A criança fica pensando nisso à noite, né? Ela fica pedindo coisas. Minha bebê mesmo estava com isso. Ela começou a brincar de massinha e estava pedindo massinha, massinha, dava à noite, massinha, massinha, que era algo novo, uma novidade, ela queria muito. Então, dependendo da idade da criança, a gente tem que expô-la a coisas menores ao longo do dia. Quanto menorzinha, menos coisas, né? Como já é exigido pela idade. Então, um bebezinho, a gente não vai ter aquele tanto de estímulo para apresentar. Você pode dividir ao longo do dia o que vai brincar, guarde alguns brinquedos, né? Normalmente eu deixo por semana um brinquedo específico, né? Até um aninho mais ou menos, você seleciona ali por semana alguns brinquedos para o seu bebê. Depois de um ano isso pode aumentar um pouquinho. A gente vai discutir mais sobre essa estimulação, né, na nossa próxima série. Já tô dando spoiler para vocês, que vocês estão me pedindo muito sobre estimulação de bebês, de falas, enfim. Mas esses estímulos que a criança tá tendo contato ao longo do dia influenciam o sono dela à noite, né? Então, não ter estímulo demais. Por exemplo, se seu filho for numa festa infantil, alguma coisa à noite, com certeza isso vai influenciar o sono, ele vai ter um sono mais agitado. Vão existir quebras de rotina ao longo da vida da criança e tá tudo bem, a gente não precisa deixar de fazer algo por causa disso. Quebras de rotina vão existir, são naturais, são saudáveis, a gente não pode privar também de relacionamento social por conta disso, mas a gente tem que estar preparado para isso, saber que à noite vai ser mais difícil e depois ir retomando a rotina aos pouquinhos. Outra coisa que vai ajudar ou não o sono à noite são as atividades físicas, né? Seu filho faz alguma atividade dentro desse ciclo, né, circadiano, que são essas atividades ao longo do dia, que vai liberando ou não hormônios, a atividade física é fundamental. Então, por exemplo, desde bebezinhas, né, atividade física para bebês, natação, né? Natação é uma ótima atividade física para os bebês que pode ser feita. Depois de um aninho pode fazer um funcional kids, uma atividadezinha, né, de educação física mesmo com os bebezinhos. Então essas atividades vão liberar hormônios, vão ajudar no sono da criança, como eu falei, pouco tempo, né, tudo de acordo com a idade. As alimentações, né, o horário de alimentação, se ele tá comendo direitinho, come certinho, tem um horário para comer antes de dormir, não tão perto do sono, não come açúcar, né, que é super estimulante, ou cafeína, que vai atrapalhar o sono. Então isso tudo interfere. Se ele toma um chazinho, alguma coisa mais calma antes de dormir, né, o que ele toma antes de dormir, se ainda amamenta, enfim, isso tudo vai influenciar. E esses fatores que são importantíssimos a gente tem que levar em conta. Em relação à temperatura, é isso, né? Às vezes o seu bebê tá com dificuldade, eu já vi casos assim reais, que ele tá agasalhado demais, que a mãe de primeira viagem fica com medo, põe aquele tanto de coisa no menino, luva, touca, e a criança sente calor e não consegue dormir por isso. Então tem que ser descartado isso. E o contrário também, ela pode estar sentindo frio. Então tem que ver se tem ar-condicionado, regular essa temperatura do ar, né? Se não, como que tá, se põe ventilador, o que é. Porque a gente sabe que a gente não pode pôr cobertor, travesseiro, a gente sabe que o berço da criança tem que ser clean. Inclusive nós vamos ter um episódio aqui falando sobre isso.
Então, a gente vai agasalhar a criança e aí vai ter que ser de acordo com a temperatura. Vamos ter muita atenção a isso, porque tem criança que dorme mal, porque ela tá com calor ou com frio. Outra questão é o sono prévio. Se ela tira muita soneca durante o dia, pode atrapalhar a noite. É lógico que o bebezinho recém-nascido vai ter, né, um horáriozinho ali, ele vai dormir muito mais, né, e a gente vai discutir aqui também sobre esses horários. Mas esse sono prévio, essas sonequinhas têm que estar reguladas de acordo com a idade e também do seu filho, né, gente? Não é uma coisa fixa. Tal idade são tantas sonecas. Não é fixo. A gente tem uma média que vai ajudar e isso tem que ser levado em conta, porque pode estar prejudicando o sono. Se ele tira uma soneca muito próximo de dormir, vai estar prejudicando o sono. Tem que ser avaliado individualmente, mas a gente tem que ter uma noção. A questão dos medicamentos, né? É difícil uma criança estar tomando medicamento, né? E é importante que não esteja, mas em algumas circunstâncias vai precisar. Então, essa medicação pode sim atrapalhar o sono ou pode dar muito sono. Então, isso tem que ser levado em conta. Conversado com o médico, toda a equipe. Tem criança que toma melatonina para ajudar a dormir, mas a gente já produz melatonina, então isso tudo tem que ser analisado. E se ela tem, né, alguma doença, alguma depressão, alguma ansiedade, algum transtorno, vai com certeza dificultar nessa noite de sono. E também os fatores, né, os fatores emocionais relacionados a isso, como também se há alguma deficiência, né? Ele é autista, tem síndrome de Down, tem alguma deficiência. Então, aí a gente precisa entender melhor qual que é essa deficiência, se tem comorbidade, se tem outra deficiência associada ou não, para a gente entender como que vai ser essa questão do sono e poder ajudar da melhor forma possível, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Aguardo vocês no próximo episódio, na quinta-feira. Compartilhe com as mamães, por favor. Vamos difundir informação do bem. Um super beijo.